Um menino parou a limusine e gritou com o coração: "Papai, é minha irmã!" O milionário olhou pela janela e ficou paralisado ao reconhecê-la. A partir daquele instante, uma verdade esquecida veio à tona. O pensamento que atravessava a mente de Henrique Carvalho naquele momento era sempre o mesmo que o visitava toda terça-feira às 5 da tarde. Como seria se Luna estivesse ali com eles? Sentado no banco de couro da limusine preta, ele observava Mateus pelo retrovisor, enquanto o menino de 9 anos apontava animadamente para os prédios de Copacabana, contando sobre o projeto da escola que precisava apresentar na sexta-feira. Era um ritual que se repetia semanalmente desde que Henrique havia decidido buscar o filho pessoalmente no colégio, ao invés de mandar o motorista como fazia antes. A perda de Camila, sua esposa, 2 anos atrás, havia mudado suas prioridades de forma irreversível. Ele não queria mais terceirizar os momentos importantes da vida de Mateus. Cada minuto com o filho havia se tornado precioso demais para ser delegado a funcionários, por mais confiáveis que fossem. E ali, presos no trânsito intenso da Avenida Des Atlântica, Henrique sentia aquela mistura familiar de gratidão e melancolia, que sempre vinha quando pensava em como a família poderia ter sido completa. Luna tinha 11 anos agora. Ele fazia esse cálculo mentalmente todos os dias, como uma oração silenciosa que repetia sem perceber. Quando ela nasceu, ele tinha apenas 22 anos. Era jovem demais, assustado demais, sem condições financeiras para criar uma criança. O relacionamento com Beatriz, mãe de Luna, havia terminado de forma conturbada, e quando a avó materna se ofereceu para ficar com a menina temporariamente, Henrique aceitou achando que seria melhor assim. Temporariamente havia se tornado 7 anos de ausência. "Papai, você está ouvindo?" A voz de Mateus o trouxe de volta ao presente. "Claro, filho. Você estava falando sobre o projeto de ciências." "Não, papai. Eu estava perguntando se você acha que a minha irmã gosta de ciências também." Henrique sentiu o peito apertar. Mateus perguntava sobre Luna frequentemente, especialmente depois que Henrique havia finalmente contado sobre a existência dela no ano anterior. A criança havia ficado fascinada com a ideia de ter uma irmã mais velha, e desde então criara uma imagem idealizada dela que incluía gostos, personalidade e até mesmo a aparência que ele imaginava que ela tivesse. "Eu não sei, Mateus. Faz muito tempo que papai não vê a Luna, mas você disse que ia procurar ela. E vou, só estou esperando o momento certo." Era mentira, e Henrique sabia disso. Ele não estava esperando o momento certo, estava esperando coragem. A cada ano que passava, ficava mais difícil justificar a própria ausência. Como explicar para uma criança de 11 anos que o pai havia simplesmente sumido de sua vida? Como pedir perdão por 7 anos de aniversários perdidos, apresentações escolares não assistidas, noites de febre sem o colo paterno? O trânsito estava especialmente lento naquela tarde. A limusine preta se destacava entre os carros populares e táxis amarelos, criando um contraste que Henrique sempre notava, mas tentava ignorar. Ele havia crescido em Copacabana mesmo, em um apartamento de 2 quartos com a mãe que trabalhava como doméstica. O dinheiro havia chegado depois, com muito trabalho e alguns investimentos certeiros no mercado imobiliário. Mas a lembrança da dificuldade sempre o acompanhava, especialmente em momentos como aquele, quando pensava em Luna crescendo sem os recursos que poderia ter oferecido. "Papai, olha ali!" Mateus de repente se animou, apontando para a calçada. "Tem uma menina vendendo bala. Posso comprar?" Henrique olhou na direção que o filho apontava e viu uma criança magra, de cabelos castanhos, segurando uma caixa de doces. Ela usava uma camiseta rosa desbotada e um short jeans, e havia algo em sua postura que transmitia uma maturidade prematura que ele reconhecia de sua própria infância.
Não agora, filho. Estamos quase chegando em casa. Mas Mateus não desistiu. Ele abaixou o vidro da limusine e acenou para a menina, que olhou na direção deles com curiosidade. Era então que Henrique a viu de verdade, e seu mundo parou. Os olhos. Aqueles olhos castanhos eram exatamente iguais aos de Beatriz, com o mesmo formato amendoado que ele lembrava de ter visto pela primeira vez, quando Luna era apenas um bebê. O formato do rosto, o jeito como ela segurava a cabeça um pouco inclinada para o lado quando estava pensativa. Era impossível, mas ao mesmo tempo era óbvio demais para ser coincidência. Meu Deus, sussurrou Henrique, sentindo as mãos tremerem. Papai, é ela! Gritou Mateus, saltando no banco. Papai, é a Luna, é minha irmã. O motorista, Carlos, olhou pelo retrovisor com expressão confusa. Senhor Henrique, o que está acontecendo? Henrique não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos na menina na calçada, que agora os observava de volta com aquela expressão cautelosa que crianças da rua desenvolvem quando recebem atenção demais de estranhos. Era a Luna. Depois de 7 anos, ali estava sua filha, a poucos metros dele, vendendo doces no trânsito de Copacabana. Para o carro, disse ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Senhor, para o carro, Carlos, agora! Mateus já estava com a mão na maçaneta, pronto para saltar. Eu sabia que ela estava aqui. Eu sabia. Calma, filho. Henrique tentou se recompor, mas as mãos ainda tremiam quando abriu a porta da limusine. Vamos com calma. Quando ele saiu do carro, Luna deu um passo para trás instintivamente. Ela havia aprendido que homens bem vestidos em carros caros geralmente significavam problemas, ou, na melhor das hipóteses, clientes que queriam pechinchar o preço dos doces até o último centavo. Oi, disse Henrique, a voz falhando. Como começar? Uma conversa com a filha que não via há 7 anos? Como você se chama? Luna o olhou desconfiada, apertando a caixa de doces contra o peito. Luna. O nome saiu dos lábios dela como um soco no estômago de Henrique. Era real. Era mesmo ela. Luna como? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Luna Santos Carvalho, ela respondeu, e então pareceu perceber algo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Por que você quer saber? Mateus não conseguiu mais se conter. Ele saltou da limusine e correu em direção à irmã. Luna, sou eu, Mateus, seu irmão. A menina olhou para Mateus, depois para Henrique, e sua expressão mudou completamente. Não era mais apenas cautela. Era reconhecimento misturado com algo que parecia dor. Você é... Ela começou, olhando diretamente para Henrique. Você é meu pai. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de anos de ausência, de perguntas não respondidas, de noites em que uma criança se perguntou por que o pai nunca mais havia aparecido. Henrique sentiu os olhos marejarem. Sou. Por um momento, os três ficaram parados na calçada movimentada de Copacabana, com o trânsito buzinando ao redor e os pedestres desviando deles. Luna segurava a caixa de doces como se fosse um escudo. Mateus vibrava de emoção contida. E Henrique tentava encontrar palavras para 7 anos de ausência. Onde você mora? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Com a vovó Teresa, ali em cima. Luna apontou para um prédio antigo a algumas quadras dali. Por que você quer saber? Porque... Henrique parou, percebendo que qualquer resposta que desse soaria insuficiente. Porque eu senti sua falta todos os dias desde que você era pequena. Luna soltou uma risada amarga que não combinava com sua idade. Sério? Então por que nunca veio me ver? A pergunta atingiu Henrique como uma bofetada. Era justa, direta, e não tinha uma resposta que não o fizesse parecer exatamente o que ele havia sido. Um pai covarde que havia abandonado a filha. É complicado, ele disse, e imediatamente se arrependeu da resposta. Não é não, Luna rebateu, com uma firmeza que revelava maturidade além dos 11 anos. Ou você queria me ver ou não queria, e pelo jeito,
Você não queria. Mateus olhava de um para o outro, sua empolgação inicial dando lugar à confusão. Luna, este é nosso papai. Ele te ama. Ele sempre fala de você. Ah, é? Luna olhou para Henrique com ceticismo. E o que ele fala? Henrique se ajoelhou na calçada, ficando na altura dela. Eu falo que cometi o maior erro da minha vida quando deixei de fazer parte da sua. Que não passa um dia sem eu pensar em você. Que eu gostaria de poder voltar no tempo e fazer diferente. Mas você não pode, disse Luna simplesmente. Não, eu não posso. Mas posso tentar fazer melhor daqui, para frente. Luna o estudou por um longo momento, seus olhos castanhos procurando sinais de sinceridade. A vovó sempre disse que você ia voltar um dia. Eu parei de acreditar quando fiz 8 anos. E agora? Agora eu tenho 11, e você está aqui falando comigo na rua, enquanto eu vendo bala para ajudar a pagar o aluguel. A realidade da situação atingiu Henrique como um trem. Sua filha de 11 anos estava trabalhando, vendendo doces no trânsito, enquanto ele dirigia uma limusine e morava em uma cobertura na Barra da Tijuca. Você não deveria estar vendendo doces, disse ele. Você deveria estar na escola. Eu estudo. De manhã, Luna respondeu. À tarde, eu trabalho. É assim que funciona quando você é pobre. A palavra pobre saiu de sua boca sem autocomiseração, apenas como um fato. Henrique sentiu a culpa crescer no peito como uma planta venenosa. Luna, ele disse a voz embargada, eu quero conhecer a vovó Teresa, quero conversar com ela sobre nós, sobre como podemos ser uma família. Nós não somos uma família, Luna disse balançando a cabeça. Família não abandona. Mateus, que havia ficado quieto até então, se aproximou da irmã. Mas a gente pode virar uma família agora. Você pode vir morar com a gente. Temos um quarto que pode ser seu, e uma piscina, e um cinema em casa. Luna olhou para o irmão mais novo com uma mistura de carinho e tristeza. Não é assim que funciona, Mateus. Por que não? Porque... Ela hesitou, olhando para Henrique, porque ele teve 7 anos para vir me buscar, e só apareceu agora por acaso. Não foi por acaso, Henrique disse rapidamente. Eu estava procurando você. Eu ia procurar. Quando? A pergunta simples revelou a verdade que Henrique não queria admitir nem para si mesmo. Ele não estava procurando. Ele estava adiando, esperando que a situação se resolvesse sozinha de alguma forma mágica. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você me odiasse. Medo de que fosse tarde demais. Medo de não conseguir explicar por que demorei tanto. Luna o olhou por um longo momento e algo em sua expressão se suavizou ligeiramente. Eu não te odeio. Não? Não. Mas também não te amo. Você é um estranho para mim. As palavras doíam, mas eram honestas. Henrique respeitou a honestidade da filha, mesmo que ela partisse seu coração. Tudo bem, disse ele. Podemos começar como estranhos. Podemos nos conhecer devagar. E como você planeja fazer isso? Henrique olhou ao redor, percebendo que estava tentando reconstruir uma relação pai-filha no meio de uma calçada movimentada, com o filho mais novo como testemunha e uma caixa de doces como única conexão entre eles. Primeiro, eu gostaria de conhecer onde você mora, conversar com a vovó Teresa e então talvez possamos descobrir juntos. Luna hesitou, claramente dividida entre a curiosidade sobre o pai que havia reaparecido e a autopreservação de uma criança que havia aprendido a não confiar em promessas de adultos. A vovó vai querer saber por que você demorou tanto, disse ela finalmente. E eu vou contar a verdade para ela, que eu fui um covarde, que cometi um erro terrível e que quero tentar consertar. E se ela não quiser deixar você me ver? A pergunta revelou que, por baixo da maturidade forçada e da desconfiança, Luna ainda era uma criança que queria o pai de volta.
A esperança em sua voz era quase imperceptível, mas estava lá. Então eu vou respeitar a decisão dela. Henrique disse, mas vou voltar. E vou continuar voltando até ela dar uma chance para a gente se conhecer. Mateus, que havia escutado toda a conversa com os olhos arregalados, de repente se lembrou de algo. Luna, você quer ir no meu aniversário? É mês que vem. O papai disse que posso convidar quem eu quiser. Luna olhou para o irmão mais novo com surpresa. Você quer me convidar para o seu aniversário? Claro. Você é minha irmã. E eu sempre quis ter uma irmã mais velha. Por quê? Porque aí você pode me proteger dos valentões da escola e pode me ensinar coisas que você já sabe, e a gente pode brincar junto. Luna sorriu pela primeira vez, desde que a conversa havia começado. Era um sorriso pequeno, cuidadoso, mas era real. Eu gostaria de ir no seu aniversário, disse ela, mas não sei se a vovó vai deixar. Então, vamos perguntar para ela, disse Henrique. Agora. Luna o olhou surpresa. Agora? A não ser que você tenha outros compromissos. Ela olhou para a caixa de doces nas mãos, depois para Henrique. Eu ainda tenho que vender isso tudo. Quanto você ganha vendendo doces? Uns R$ 20 por dia, se for um dia bom. Henrique tirou a carteira do bolso e contou R$ 50. Toma, considera que eu comprei todos os doces. Luna olhou para o dinheiro, depois para ele. Você está tentando me comprar? Não. Estou tentando que você tenha tempo de me conhecer melhor. Ela pegou o dinheiro, mas não largou a caixa de doces. Eu vou dar os doces para outras crianças do prédio. Elas ficam felizes. E naquele momento, Henrique soube que havia criado uma filha extraordinária. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo crescendo sem ele, Luna havia se tornado uma pessoa generosa e cuidadosa com os outros. Você é incrível, disse ele. E pela primeira vez na conversa, não estava tentando conquistá-la ou se redimir. Era apenas uma observação honesta. Luna corou ligeiramente. Não sou não, só faço o que a vovó me ensinou. Então ela te ensinou muito bem. Eles caminharam juntos pelas ruas de Copacabana, Henrique e Mateus, seguindo Luna enquanto ela os guiava pelo bairro que conhecia como a palma da mão. O contraste era óbvio. O homem bem vestido, o menino de escola particular e a menina com roupas simples e conhecimento das ruas. Mas havia algo que os conectava que ia além das diferenças sociais. Ali é onde eu estudo, disse Luna, apontando para uma escola pública no caminho. A professora Marina é legal. Ela sempre fala que eu sou inteligente e que posso fazer faculdade se eu quiser. Claro que você pode, disse Henrique. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Até ser médica? Especialmente ser médica. Luna sorriu novamente. E Henrique percebeu que estava vendo pequenos vislumbres da criança, que ela ainda era por baixo da maturidade prematura. O Mateus quer ser paleontólogo, disse ela olhando para o irmão. E você? O que quer ser? Luna pensou por um momento. Quero ajudar crianças, como a professora Marina ajuda, ou como médica para cuidar delas quando ficam doentes. São profissões maravilhosas. A vovó diz que sonho não custa nada, mas faculdade custa muito. Henrique sentiu o peito apertar novamente. Luna, sobre isso... Não, ela o interrompeu. Não comece a prometer coisas agora. Primeiro você precisa provar que vai ficar. Maturidade daquela criança era ao mesmo tempo impressionante e partir o coração. Ela havia aprendido muito nova que promessas de adultos nem sempre se concretizam. Você tem razão, disse Henrique. Primeiro eu preciso provar. Quando chegaram ao prédio onde Luna morava, Henrique olhou para cima e viu que era um edifício antigo, mas bem cuidado. Não era luxuoso, mas havia plantas nas janelas e as paredes pareciam recém-pintadas. A vovó vai ficar nervosa, disse, Luna parando na frente da porta. Ela não gosta de surpresas.
Então vamos fazer diferente, disse Henrique. Você sobe primeiro, conta para ela que me encontrou e pergunta se ela quer conversar comigo. Se ela disser que não, eu respeito e vou embora. E se ela disser que sim, aí eu subo e a gente conversa como adultos responsáveis sobre o que é melhor para você. Luna assentiu, parecendo aprovar a abordagem. Espera aqui. Não vai embora? Não. Vou embora. Promete? Henrique olhou nos olhos da filha e viu que aquela promessa específica era importante demais para ser quebrada. Eu prometo. Luna subiu correndo as escadas e Henrique ficou na calçada com Mateus, que não parava de fazer perguntas. Papai, a Luna vai morar com a gente agora? Não sei, filho. Depende de muitas coisas. Mas ela é nossa família. Ela é nossa família. Mas famílias, às vezes, são complicadas. Por que você nunca me levou para ver ela antes? A pergunta de Mateus era inocente, mas cortou fundo. Como explicar para uma criança de 9 anos que o pai havia sido covarde demais para enfrentar as próprias responsabilidades? Porque papai cometeu um erro muito grande, disse Henrique, ajoelhando-se na frente do filho. E às vezes, quando a gente comete erros muito grandes, fica difícil saber como consertar. Mas agora você sabe. Agora eu estou aprendendo. 15 minutos depois, Luna desceu correndo as escadas, com uma senhora de cabelos grisalhos e expressão séria atrás dela. Teresa Santos tinha 60 e poucos anos, mãos calejadas de trabalho e olhos que pareciam capazes de ver através de qualquer mentira. Ela olhou para Henrique de cima a baixo antes de falar. Então você é o pai que sumiu, disse ela sem rodeios. Sou, Henrique respondeu, não tentando se defender ou justificar. E o que você quer agora? Quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela, se vocês me deixarem. Teresa o estudou por um longo momento. E por que eu deveria acreditar em você? Você teve 7 anos para aparecer aqui. A senhora não deveria acreditar em mim, disse Henrique. Pelo menos não ainda. Mas deveria me dar uma chance de provar que mudei. E como você planeja fazer isso? Henrique olhou para Luna, que observava a conversa entre o pai e a avó com atenção total, aparecendo todos os dias, se for preciso. Sendo presente, sendo constante, sendo o pai que eu deveria ter sido desde o começo. Teresa assentiu lentamente. Luna me contou que você comprou todos os doces dela. Comprei. Isso não quer dizer nada. Dinheiro não compra amor de criança. Eu sei. Mas tempo e presença sim. A resposta pareceu impressionar Teresa. Ela olhou para Luna, que fez uma expressão que Henrique não conseguiu decifrar. Está bem, disse a avó finalmente. Você pode subir. Vamos conversar como gente grande. Mas deixo claro, se você magoar essa menina de novo, você vai ter que se ver comigo. Henrique sorriu, respeitando a força da mulher que havia criado sua filha. Entendido. Quando subiram para o apartamento pequeno, mas aconchegante, Henrique viu fotografias de Luna em todas as idades nas paredes. Ela na escola, brincando no parque, soprando velas de aniversário. 7 anos de vida que ele havia perdido, mas que haviam sido cuidadosamente documentados e preservados por alguém que a amava. Ela é uma menina especial, disse Teresa, seguindo o olhar dele. Eu posso ver isso. Inteligente, responsável, carinhosa, mas também já sofreu demais para a idade dela. Por minha causa. Em parte sim, mas também porque a vida às vezes é difícil quando você não tem muito dinheiro. Henrique se virou para Teresa. Isso pode mudar. Pode, mas não vai mudar da noite para o dia e não vai mudar só porque você quer. Vai mudar se você provar que merece estar na vida dela. Era justo. Era mais do que justo. O que eu preciso fazer para provar? Teresa olhou para a Luna, que estava mostrando para Mateus um quebra-cabeças que havia ganhado na escola. Primeiro, você vai vir aqui toda semana, não para dar dinheiro ou presentes, mas para passar tempo com ela, para conhecer quem ela é agora. Tudo bem,
Segundo, você vai respeitar que eu sou a responsável por ela. Qualquer decisão importante sobre Luna passa por mim. Entendido. E terceiro, se você desistir, se você decidir que é muito difícil ou muito complicado, você vai embora de uma vez e não volta mais. Não vou deixar você entrar e sair da vida dela quando der vontade. Henrique olhou para Luna, que fingia estar concentrada no quebra-cabeças, mas obviamente escutava cada palavra da conversa. Eu não vou desistir, disse ele. Como eu posso ter certeza disso? Henrique pensou na pergunta, procurando uma resposta que fosse honesta e convincente ao mesmo tempo. Porque passei 7 anos me arrependendo de ter desistido da primeira vez. E porque agora eu sei o que perdi. Não vou perder de novo. Teresa assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Então vamos começar devagar. Você pode vir visitá-la aos sábados à tarde, das 2 às 5. Só 3 horas? Por enquanto. Se ela quiser passar mais tempo com você, a gente conversa sobre aumentar. Era pouco, mas era um começo. E Henrique sabia que não estava em posição de negociar. Está bem, posso começar. Este sábado... Teresa olhou para Luna. O que você acha, minha filha? Luna parou de mexer no quebra-cabeças e olhou para Henrique. Você vai mesmo vir? Vou! E se você não quiser mais? Aí eu te conto que não quero mais, ao invés de simplesmente sumir. A resposta pareceu satisfazê-la. Tá bom, você pode vir no sábado. Quando Henrique e Mateus finalmente se despediram e voltaram para a limusine, já eram quase 7 da noite. Durante todo o caminho para casa, Mateus não parou de falar sobre a irmã que havia finalmente conhecido. Papai, ela é exatamente como eu imaginava. É mesmo? É, ela é inteligente e bonita e forte, e ela me chamou de irmãozinho. Henrique sorriu, sentindo uma mistura complexa de alegria, alívio e uma ansiedade que não conseguia nomear. Ele havia encontrado Luna, havia conseguido uma chance de conhecê-la melhor, mas sabia que o caminho para reconquistar a confiança da filha seria longo e difícil. Papai, disse Mateus, de repente mais sério, você vai mesmo continuar visitando ela? Vou. Por quê? Porque eu acho que ela quer que você vá, mas tem medo de querer. A observação de Mateus era surpreendentemente perceptiva para uma criança de 9 anos. Henrique olhou para o filho pelo retrovisor e se perguntou quando ele havia ficado tão sábio. E você? Como se sente sobre ter uma irmã? Feliz, Mateus respondeu sem hesitar. Sempre quis ter uma irmã. E agora eu tenho. É como se uma parte da nossa família que estava perdida tivesse voltado. Henrique sentiu os olhos marejarem. Mateus estava certo, uma parte da família havia voltado. Agora, ele só precisava descobrir como manter todas as partes juntas. O primeiro sábado chegou mais rápido do que Henrique esperava e, ao mesmo tempo, pareceu demorar uma eternidade. Durante toda a semana, ele se pegou pensando no que faria com Luna durante aquelas 3 horas preciosas que Teresa havia concedido. Levar para um shopping? Convidá-la para almoçar em um restaurante caro? Todas as ideias que passavam por sua cabeça pareciam inadequadas para uma menina que vendia doces na rua para ajudar a pagar o aluguel. Na sexta-feira à noite, enquanto ajudava Mateus com o dever de casa na mesa da cozinha de sua cobertura na Barra da Tijuca, Henrique finalmente decidiu perguntar ao filho o que ele achava que Luna gostaria de fazer. Não sei, papai. Por que você não pergunta para ela? Foi a resposta simples de Mateus, que continuou resolvendo problemas de matemática como se a pergunta fosse óbvia. Perguntar para ela? É. As pessoas gostam quando você pergunta o que elas querem fazer, ao invés de decidir por elas. Henrique olhou para o filho de 9 anos e se maravilhou mais uma vez com a sabedoria natural da criança. Claro que deveria perguntar para Luna. Por que não havia pensado nisso antes?
No sábado de manhã, ele acordou mais cedo que o normal e passou um tempo incomumente longo escolhendo o que vestir. Não podia parecer muito formal, mas também não queria parecer desleixado. Finalmente, optou por uma camisa polo azul clara e uma calça jeans, o mais casual que seu guarda-roupa permitia. Mateus insistiu em ir junto e Henrique achou melhor aceitar. A presença do filho mais novo poderia ajudar a quebrar o gelo, e Luna claramente havia gostado do irmão. Às 2h em ponto, eles estavam na porta do prédio de Luna. Henrique respirou fundo antes de tocar o interfone. Alô? A voz de Teresa ecoou pelo aparelho. Dona Teresa, é o Henrique. Cheguei para a visita. Subam. Apartamento 304. Quando chegaram ao terceiro andar, a porta já estava aberta. Luna os esperava no corredor, vestindo uma calça jeans e uma camiseta amarela que realçava seus olhos castanhos. Ela havia feito 2 tranças no cabelo e Henrique percebeu que ela havia se arrumado para a visita. Oi, disse ela, um pouco tímida. Oi, Luna, você está bonita. Ela corou ligeiramente. Obrigada. Mateus correu para abraçar a irmã, que corresponde ao gesto com um sorriso genuíno. Luna, eu trouxe um presente para você, disse Mateus, tirando da mochila um livro sobre dinossauros. Mateus! Henrique começou a repreender, mas Luna o interrompeu. Eu adoro dinossauros. A professora Marina estava falando sobre eles na aula de ciências. A professora Marina... Henrique perguntou, lembrando que Luna havia mencionado essa professora no primeiro encontro. Ela é a melhor professora da escola. Ela sabe de tudo e sempre traz coisas interessantes para a gente aprender. Havia uma admiração genuína na voz de Luna quando falava sobre a professora. E Henrique sentiu curiosidade sobre a mulher que claramente tinha um impacto tão positivo na vida de sua filha. Teresa apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Vocês vão ficar aí no corredor ou vão entrar? Desculpa, vovó, disse Luna, fazendo sinal para que eles a seguissem. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. A sala de estar tinha um sofá de 2 lugares, uma poltrona e uma televisão. Antiga. As paredes estavam cobertas de fotografias de Luna, desenhos que ela havia feito na escola e alguns diplomas que Henrique percebeu serem de Teresa. A senhora é formada em quê? Perguntou ele, olhando para os diplomas. Pedagogia, Teresa respondeu. Trabalhei como professora por 40 anos antes de me aposentar. Por isso Luna é tão inteligente, disse Henrique. Luna é inteligente. Porque nasceu inteligente, eu só ajudo ela a desenvolver o que já está lá. A humildade de Teresa impressionou Henrique. Era claro que a mulher havia dedicado muito de sua aposentadoria para educar e cuidar da neta, mas ela não buscava reconhecimento por isso. Então, disse Teresa, se dirigindo a Henrique, qual é o plano para hoje? Na verdade, eu queria perguntar para Luna o que ela gostaria de fazer. Luna o olhou surpresa. Você está perguntando para mim? Estou. São suas 3 horas. Você decide como quer passá-las. A menina pensou por um momento, claramente não acostumada a ter escolha em situações como aquela. Posso mostrar para... Vocês onde eu gosto de ir aqui no bairro? Perguntou ela finalmente. Claro, adoraríamos conhecer seus lugares favoritos, mas vai ser a pé. Não é nada chique. Não tem problema, eu gosto de caminhar. Luna sorriu, parecendo aliviada. Então, vamos. Quero mostrar a praça onde eu brinco, e a biblioteca e a escola. Eles se despediram de Teresa e desceram para a rua. Luna assumiu o papel de guia turística, apontando para prédios e contando histórias sobre o bairro com o orgulho de quem conhece cada esquina. Ali é a padaria do seu José. Ele sempre me dá um pão doce quando sobra do dia anterior, disse. Ela, apontando para uma pequena padaria na esquina. E ali é onde a Dona Maria vende açaí. Ela faz o melhor açaí de Copacabana, mas é caro. Só compro quando ganho uma grana extra. Henrique fez uma nota mental sobre todos os lugares que Luna mencionava.
Queria memorizar o mundo dela, entender a vida que ela havia construído sem ele. Quando chegaram à praça, Luna correu para um balanço e fez sinal para que Mateus viesse brincar com ela. Henrique se sentou em um banco próximo e os observou. Era estranho como os dois se davam bem, considerando que haviam se conhecido há apenas uma semana. Mateus a tratava com a adoração típica de irmão mais novo, e Luna demonstrava um carinho protetor genuíno por ele. "Papai, empurra a gente!" gritou Mateus do balanço. Henrique se aproximou e começou a empurrar os dois, um em cada balanço. Luna riu quando foi mais alto, um riso cristalino que fez o peito de Henrique aquecer. Era a primeira vez que ouvia sua filha rir daquele jeito. "Mais alto", pediu ela, e por um momento ela era apenas uma criança de 11 anos brincando em um balanço, sem o peso da responsabilidade prematura que carregava nos ombros. Depois da praça, Luna os levou para a biblioteca municipal. Era um prédio pequeno e simples, mas bem cuidado. Luna cumprimentou a bibliotecária pelo nome e mostrou para Henrique e Mateus a seção infanto-juvenil, onde passava várias tardes. "Eu venho aqui quando não estou vendendo doces", explicou ela. "A dona Márcia me deixa ficar quanto tempo eu quiser e posso ler todos os livros que eu conseguir." "Que tipo de livro você mais gosta?", perguntou Henrique. "Aventura e livros sobre profissões. Quero saber como é ser médica, ou professora, ou veterinária." Henrique sentiu o peito apertar ao perceber que sua filha usava a biblioteca pública como escape e como forma de sonhar com um futuro melhor. "Luna", disse ele cuidadosamente, "você sabe que pode ter todos os livros que quiser, né? Posso comprar para você." Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. "Por quê?" Porque pais compram livros para os filhos. É normal." "Você não é um pai normal", disse ela simplesmente. "Pelo menos não ainda." A resposta doeu, mas era justa. Henrique engoliu a dor e assentiu. "Você tem razão, mas posso tentar me tornar um?" "Talvez, mas vai demorar." Quando saíram da biblioteca, Luna os levou para ver sua escola. Era sábado, então estava fechada, mas ela os levou até a grade e apontou para as janelas da sua sala de aula. "Ali é onde eu sento, terceira carteira da segunda fileira." A professora Marina disse que é o melhor lugar para aprender. "Você gosta muito dela?", observou Henrique. "Gosto. Ela é diferente dos outros professores. Ela realmente se importa com a gente." "Como assim?", Luna pensou por um momento, procurando as palavras certas. "Ela não ensina só matéria. Ela ensina a gente a sonhar. Diz que não importa de onde a gente vem, a gente pode chegar onde quiser." "É verdade. Você acha?" "Tenho certeza." Luna o estudou por um momento. A professora Marina sempre pergunta sobre minha família. Eu nunca soube o que responder sobre meu pai. E agora? Agora eu posso dizer que tenho um pai que está tentando me conhecer. As palavras de Luna atingiram Henrique de uma forma que ele não esperava. Não era perdão, não era aceitação total, mas era reconhecimento. Era um começo. "Luna", disse. Eu gostaria de conhecer essa professora Marina. Ela parece ser muito importante para você." "Sério?" "Sério. Pais deveriam conhecer os professores dos filhos. Ela vai ficar surpresa. Ela sempre diz que quer conhecer as famílias dos alunos, mas a vovó nunca tem tempo de ir na escola." "Por que a vovó não tem tempo?" "Porque ela cuida da dona Alzira, que mora no andar de baixo. A dona Alzira tem Alzheimer e precisa de cuidados durante o dia. A vovó faz isso para ganhar um dinheiro extra." Henrique ficou em silêncio, processando a informação. Teresa cuidava de uma pessoa com Alzheimer para complementar a renda. Luna vendia doces na rua. E ainda assim, elas conseguiam manter Luna na escola e criar uma vida digna para as duas. "Sua vovó é uma mulher incrível", disse ele finalmente. "É, ela fez tudo por mim. Por isso eu não quero magoar ela." "Como assim?" Luna hesitou antes de responder. "Se eu começar a gostar de você e você for embora de novo,
Vai magoar ela também. Não só a mim. A honestidade de Luna era ao mesmo tempo tocante e devastadora. Ela estava protegendo não apenas a si mesma, mas também a avó que havia sacrificado tanto por ela. Eu entendo, disse Henrique, e eu vou fazer tudo o que puder para provar que não vou embora. Como? Aparecendo, toda semana como prometido, sendo presente na sua vida, mesmo que seja por pouco tempo no começo. Mateus, que havia ficado quieto durante a conversa mais séria, de repente pegou na mão de Luna e na de Henrique. Agora a gente parece uma família de verdade, disse ele. Luna olhou para as mãos conectadas e sorriu. Parece um pouquinho. No caminho de volta para casa, Luna os levou por uma rua diferente, passando por uma pequena escola de música comunitária. Eu queria aprender a tocar violão, disse ela, olhando através da janela onde algumas crianças praticavam. Por que não aprende? Perguntou Henrique. Custa dinheiro. E a vovó já gasta muito comigo. Henrique fez outra nota mental. Não podia simplesmente oferecer para pagar as aulas. Luna já havia deixado claro que não queria ser comprada, mas talvez houvesse uma forma de ajudar sem parecer esmola. Quando voltaram para o apartamento, ainda faltava meia hora para o fim da visita. Teresa estava na cozinha preparando o café, e o cheiro delicioso encheu o apartamento. Como foi o passeio? Perguntou ela. A Luna conhece tudo em Copacabana, disse Mateus. Ela é como uma guia turística. Luna riu. Não é verdade. Só mostrei os lugares que eu gosto. Foram lugares maravilhosos, disse Henrique, especialmente a escola. Luna fala muito bem da professora Marina. Teresa sorriu. Marina é um anjo. Ela vê potencial na Luna que às vezes nem eu vejo. Eu gostaria de conhecê-la, disse Henrique, se não for inconveniente. Na verdade, disse Teresa hesitando, tem reunião de pais na segunda-feira. Eu sempre quero ir, mas às vezes não consigo por causa do trabalho. Eu poderia ir, ofereceu. Henrique, se Luna quiser. Luna olhou para ele surpresa. Você iria mesmo? Claro, é importante para pais participarem da vida escolar dos filhos. Mas você é um pai importante? Não ia ser estranho você ir numa escola pública? A pergunta revelou que Luna havia internalizado as diferenças sociais entre eles de uma forma que cortou o coração de Henrique. Luna, disse ele se ajoelhando. Na frente dela, não existe escola mais importante ou menos importante. Existe escola onde minha filha estuda e qualquer lugar onde você esteja é importante para mim. Luna o olhou nos olhos, procurando sinais de falsidade. Você fala sério? Muito sério. Ela assentiu lentamente. Tá bom. Você pode ir na reunião. Teresa interveio. Marina vai ficar surpresa. Luna sempre fala que não tem pai para ir nas reuniões. Agora ela tem, disse Henrique, simplesmente. Quando chegou a hora de ir embora, Henrique se despediu de Luna com um abraço hesitante. Ela correspondeu ao gesto, mas ainda com cautela. Mesmo sábado, mesma hora? Perguntou ela. Mesmo sábado, mesma hora. E segunda-feira eu vou na reunião da escola. Tá. No carro, Mateus não parava de falar sobre a irmã e sobre todos os lugares que ela havia mostrado. Papai, ela sabe onde comprar o melhor pastel de camarão de toda a Copacabana. É mesmo? É. E ela conhece todas as pessoas da rua. Todo mundo gosta dela. Henrique sorriu, orgulhoso da filha que havia crescido para ser uma pessoa querida na comunidade. Papai, disse Mateus, de repente mais sério. Por que a Luna tem que vender doces? Porque elas precisam de dinheiro, filho. Mas você tem muito dinheiro. Por que você não ajuda? A pergunta inocente de Mateus tocou no cerne da questão que Henrique vinha evitando pensar. Ele tinha recursos mais do que suficientes para mudar a vida de Luna e Teresa da noite para o dia, mas sabia que não podia simplesmente aparecer com dinheiro e resolver tudo. Isso seria mais sobre aliviar sua própria culpa do que realmente ajudar. É complicado, Mateus. A Luna e a vovó Teresa têm orgulho.
Elas não querem ser tratadas como se precisassem de caridade. Mas não é caridade. É família ajudando. Família. É verdade, mas a gente precisa ir devagar. Precisa conquistar a confiança delas primeiro. Mateus assentiu, parecendo entender. Como você está fazendo com a Luna? Exato. Na segunda-feira à noite, Henrique chegou à escola de Luna às 7 horas em ponto. Havia trocado o terno por uma camisa social sem gravata e uma calça de sarja, tentando parecer mais acessível. A escola era menor do que parecia do lado de fora, mas estava bem cuidada. As paredes tinham desenhos dos alunos e cartazes educativos. Havia um clima de comunidade que Henrique nunca havia experimentado nos colégios particulares caros, onde Mateus estudava. A reunião acontecia na biblioteca, onde cerca de 15 pais estavam sentados em cadeiras plásticas azuis. Henrique se sentou no fundo, sentindo-se um pouco fora de lugar, mas determinado a estar ali. Uma mulher de aproximadamente 35 anos entrou na sala e Henrique soube imediatamente que era Marina. Ela tinha cabelos castanhos presos em um coque baixo, usava uma blusa branca simples e uma saia azul marinho e carregava uma pasta cheia de papéis. Mas o que mais chamou a atenção foi seu sorriso, genuíno, caloroso, do tipo que fazia as pessoas se sentirem bem-vindas. Boa noite, pessoal. Obrigada por virem, disse ela com uma voz que carregava tanto autoridade quanto gentileza. Vamos falar sobre como nossos filhos estão se desenvolvendo e como podemos apoiá-los ainda melhor. Durante os primeiros 20 minutos, Marina falou sobre o currículo, sobre projetos futuros, sobre a importância do envolvimento familiar na educação. Henrique ficou impressionado com sua paixão pelo ensino e com a forma como ela falava sobre cada criança como se fosse especial. Agora vou falar individualmente com cada família sobre seu filho ou filha, disse Marina. Enquanto isso, fiquem à vontade para conversar entre vocês ou olhar os trabalhos expostos na parede. Henrique esperou sua vez, observando como Marina interagia com os outros pais. Ela era respeitosa com todos, independente da classe social ou nível de educação, e claramente conhecia bem cada criança. Quando finalmente chegou sua vez, Marina o chamou para uma mesa no canto da biblioteca. Senhor Henrique Carvalho, sou o pai da Luna. Marina o olhou surpresa. Da Luna Santos. Carvalho? Sim. Ela hesitou por um momento, claramente tentando processar a informação. Desculpe, mas Luna sempre disse que não tinha pai presente na vida dela. Eu sei. É uma situação complicada. Estive ausente por muito tempo, mas agora estou tentando fazer parte da vida dela novamente. Marina assentiu lentamente. Entendo. E como Luna está lidando com isso? Com cautela, com maturidade. Ela está me dando uma chance, mas devagar. Isso soa como a Luna. Marina sorriu. Ela é uma das crianças mais sensatas que já conheci. Conte-me. Sobre ela na escola. Como ela está indo? Marina abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Luna é uma aluna excepcional, não só academicamente, embora suas notas sejam excelentes, mas também como pessoa. Ela ajuda os colegas que têm dificuldade, é respeitosa com todos os professores e tem uma curiosidade natural que torna um prazer ensiná-la. Ela falou que quer ser médica, ou professora ou veterinária. Marina riu. Ela muda de ideia toda semana, mas sempre são profissões que envolvem ajudar outros. É do caráter dela. Ela pode conseguir? Absolutamente. Luna tem inteligência e determinação suficientes para conseguir qualquer coisa que ela queira. A única coisa que pode impedi-la são as circunstâncias financeiras. Henrique assentiu, já sabendo disso. E o que posso fazer para ajudar? Como pai? Marina o estudou por um momento antes de responder. Posso ser franca? Por favor.
Luna passou muito tempo achando que não era importante o suficiente para ter um pai presente. Isso afeta a autoestima dela, mesmo que ela seja muito boa em esconder. O que ela mais precisa é se sentir valorizada, ouvida, amada incondicionalmente. E quanto à parte acadêmica, ela se beneficiaria muito de ter acesso a mais livros, talvez aulas de reforço de inglês para se preparar para o futuro. E há um programa de jovens cientistas que acontece aos sábados no museu da cidade. Eu acho que Luna adoraria, mas custa R$ 50 por mês. Henrique fez notas mentais de tudo. Mais alguma coisa? Ela mencionou que gostaria de aprender música. Há uma ONG aqui perto que oferece aulas de violão para crianças da comunidade. É gratuito, mas tem lista de espera. Como posso conseguir uma vaga para ela? Marina hesitou. Bem, eles sempre precisam de voluntários para ajudar com manutenção, limpeza, coisas assim. Se alguém da família se voluntariasse, Luna automaticamente ganharia uma vaga. Eu posso me voluntariar? Pode, mas... Marina parou, parecendo avaliar como dizer o que pensava. Mas você não parece o tipo de pessoa que limpa chão de ONG. Henrique riu. A senhora está certa. Eu não costumo limpar chão de ONG, mas posso aprender se for importante para a Luna. Marina sorriu, e Henrique percebeu que era um sorriso realmente bonito. Isso seria inusitado. Bom ou ruim? Definitivamente bom. Luna ficaria muito orgulhosa. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre estratégias de estudo, sobre como Henrique poderia apoiar Luna em casa, sobre a importância de ser consistente e presente. Senhor Henrique, disse Marina quando estavam terminando, posso lhe dar um conselho? Claro. Luna é uma criança que testa as pessoas. Ela precisa saber se pode confiar antes de se abrir completamente. Seja paciente com ela e seja genuíno. Ela tem um detector natural de falsidade. Notei isso. Ela também é extremamente leal. Se você conquistar a confiança dela, você terá uma filha que te amará incondicionalmente para o resto da vida. É isso que eu quero. Então, você está no caminho certo. Só não desista se ela testar você. É dela. Quando Henrique se levantou para ir embora, Marina o acompanhou até a porta da biblioteca. Obrigada por vir, disse ela. Luna vai ficar muito feliz em saber que você esteve aqui. Obrigado por cuidar tão bem dela. É óbvio que a senhora é mais do que apenas uma professora para esses alunos. Marina corou ligeiramente. Eles são especiais, merecem todo o investimento que pudermos fazer neles. Posso perguntar há quanto tempo a senhora é professora? 8 anos. Formei em pedagogia na UERJ e sempre quis trabalhar com crianças de comunidades carentes. Por quê? Porque elas têm um potencial enorme, mas nem sempre têm as oportunidades necessárias para desenvolvê-lo. Gosto de ser a pessoa que ajuda a abrir essas portas. Henrique ficou impressionado com a paixão genuína na voz dela. É um trabalho admirável. Obrigada. E... Senhor Henrique, sim? Luna é uma das minhas alunas favoritas. Não conte para os outros, ela sorriu. Mas ela tem algo especial. Cuide bem dela. Vou cuidar. No caminho para casa, Henrique se pegou pensando não apenas em Luna, mas também em Marina. Havia algo na professora que o intrigava, uma combinação de competência profissional e compaixão genuína que ele raramente via. Era claro que ela amava o que fazia e se importava profundamente com seus alunos. Quando chegou em casa, Mateus já estava dormindo, mas havia deixado um desenho na mesa da cozinha. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Ele, Henrique e Luna, com a palavra família, escrita em letras grandes e coloridas embaixo. Henrique sorriu e colocou o desenho na geladeira. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas eles estavam começando a parecer mesmo uma família. E pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperança de que tudo daria certo. 3 meses depois da primeira reunião escolar, Henrique se
encontrava ajoelhado no chão da ONG Musical Esperança, esfregando o piso com uma determinação que surpreendia até a ele mesmo. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora tinham calos de tanto limpar, organizar instrumentos e ajudar na manutenção do espaço onde Luna aprendia violão todos os sábados após suas visitas com ele. Senhor Henrique, o senhor não precisa fazer isso, disse Joana, a coordenadora da ONG, observando-o trabalhar. Já faz 3 meses que o senhor vem aqui. Já conquistou a vaga da Luna há muito tempo. Henrique parou de esfregar e olhou para ela, sorrindo. Eu sei, mas gosto de estar aqui. Me faz sentir útil de uma forma diferente. Era verdade. Nas últimas semanas, ele havia descoberto uma satisfação inesperada em contribuir com o trabalho físico para algo que beneficiava Luna diretamente. Era uma forma de amor que não envolvia dinheiro ou presentes caros, apenas dedicação e presença. A Luna sabe que o senhor faz isso? Perguntou Joana. Sabe. No começo ela ficou envergonhada, depois orgulhosa, e agora ela apenas aceita como normal que o pai dela ajude na ONG. Ela te chama de pai agora? Henrique sorriu mais amplamente. Desde o mês passado. Demorou, mas valeu a espera. O som do violão veio da sala ao lado, onde Luna praticava uma música que estava aprendendo. Henrique reconheceu a melodia. Era Asa Branca, que ela havia escolhido porque queria tocar uma música que o papai pudesse cantar junto. Ela está progredindo muito rápido, comentou Joana. O professor Carlos disse que ela tem talento natural. Ela tem talento natural para tudo o que faz, disse Henrique com o orgulho óbvio de pai. Naquele momento, Luna apareceu na porta da sala carregando o violão. Pai, você quer ouvir a música nova que aprendi? Claro, princesa. Luna se sentou em uma cadeira próxima e começou a tocar. Seus dedos ainda eram hesitantes em algumas passagens, mas a melodia era reconhecível e emocionante. Henrique sentiu os olhos marejarem ao ouvir sua filha tocando um instrumento que ela tanto desejara. Aprender. Está lindo, Luna. Você está tocando cada vez melhor. A professora Marina disse que música ajuda com matemática também. Tem a ver com números e padrões. Marina. Henrique sorriu ao ouvir o nome. Nos últimos 3 meses, ele havia visto a professora várias vezes, em reuniões escolares, em eventos da escola, e uma vez por acaso, no supermercado perto da escola. Cada encontro confirmava sua primeira impressão. Ela era uma mulher extraordinária, dedicada, inteligente e genuinamente carinhosa com seus alunos. A professora Marina está certa. Aliás, como ela está? Luna o olhou com aquele sorrisinho maroto que havia desenvolvido recentemente. Por que você quer saber? Só curiosidade. Ela é importante para você, então é importante para mim. Ela pergunta sobre você também. Pergunta? Pergunta se você está mesmo vindo nas visitas toda semana, se você está sendo legal comigo, se você parece ser um pai de verdade agora. Henrique ficou tocado ao saber que Marina se preocupava com o bem-estar de Luna a ponto de fazer essas perguntas. E o que você responde? Que você é o melhor pai que eu poderia querer. Que você limpa chão de ONG só para eu poder aprender violão. Que você nunca perde uma reunião da escola. E que você faz a vovó Teresa rir quando vem jantar com a gente. O peito de Henrique se encheu de calor. Nas últimas semanas, Teresa havia começado a convidá-lo para jantar ocasionalmente, e ele percebera que estava conquistando não apenas a confiança de Luna, mas também o afeto da avó. Luna, disse ele cuidadosamente, você gostaria que eu conhecesse melhor a professora Marina? Talvez convidasse ela para tomar um café? Luna o olhou com interesse. Como um encontro. Como uma conversa entre adultos que se importam com você.
Pai, disse Luna com aquela maturidade que às vezes o surpreendia, você gosta da professora Marina? Não era uma pergunta, era uma observação. Talvez eu goste sim, admitiu Henrique. Ela é uma pessoa especial. Ela é mesmo. E sabe de uma coisa? Eu acho que ela gosta de você também. Por quê? Porque ela sempre fica um pouco nervosa quando você aparece na escola. E ela sempre arruma o cabelo quando te vê chegando. Henrique riu, impressionado com a capacidade de observação da filha. Você me daria sua bênção se eu convidasse ela para sair? Luna pensou seriamente na pergunta. Você vai continuar sendo meu pai se ela disser não? Claro que sim. E se ela disser sim, também vou continuar sendo seu pai. Nada vai mudar isso, Luna. Então tá bom. Você pode convidar ela. Uma semana depois, Henrique esperava Marina na saída da escola, nervoso como um adolescente. Havia passado mais tempo escolhendo roupa naquela manhã do que gastava preparando apresentações para investidores. Quando Marina saiu da escola, carregando sua sacola de professora e uma pilha de provas para corrigir, ela o viu e sorriu. Senhor, Henrique, que surpresa! Luna está bem? Luna está ótima. Na verdade, eu queria falar com você sobre... Bem, sobre nós. Marina parou, claramente surpresa. Sobre nós? Sim. Quero dizer, sobre mim e você. Não sobre Luna. Henrique percebeu que estava gaguejando e respirou fundo. Marina, você gostaria de jantar comigo? Ela o olhou por um longo momento e ele viu várias emoções passarem por seu rosto. Surpresa, consideração e talvez um toque de alegria. Como um encontro? Perguntou ela. Como um encontro. Marina sorriu. E Henrique percebeu que era a primeira vez que havia sorrido especificamente para ele, não como professora de Luna, mas como mulher. Eu gostaria muito, disse ela. Sério? Sério, mas tem uma condição. Qual? Nada muito elegante, um lugar simples, onde possamos conversar de verdade. Henrique sorriu, lembrando das lições que Luna havia lhe ensinado sobre simplicidade e autenticidade. Conheço um lugar perfeito, no mar. Sábado seguinte, Henrique levou Marina para o mesmo café 24 horas perto de Copacabana, onde havia levado Luna e Mateus na primeira semana. Não era elegante, mas era honesto. E ele estava aprendendo que honestidade era mais importante que sofisticação. Então, disse Marina mexendo o açúcar no café, como está sendo ser pai da Luna? Desafiador, recompensador, assustador, maravilhoso. Henrique parou para pensar. É como aprender uma linguagem nova. Eu pensava que sabia como ser pai por causa do Mateus, mas a Luna me ensinou que cada criança é única. Ela é mesmo única. Em 8 anos de ensino, nunca conheci uma criança como ela. Como assim? Marina sorriu, com aquele brilho nos olhos que aparecia sempre que falava sobre ensino. Ela tem essa combinação rara de inteligência, compaixão e resiliência. Passou por dificuldades que quebrariam muitos adultos, mas manteve a capacidade de sonhar, de se importar com outros, de acreditar no melhor das pessoas. Ela herdou isso da Teresa e de você também. Henrique a olhou surpreso. De mim, eu abandonei ela por 7 anos, mas você voltou. E quando voltou, você fez tudo, certo? Você respeitou o ritmo dela, conquistou a confiança dela, mostrou que mudou. Marina pausou. Sabe quantos pais ausentes eu já vi tentarem comprar o amor dos filhos com presentes caros? Você limpou o chão de ONG. Isso diz muito sobre quem você é realmente, ou sobre o quanto eu amo minha filha. Exato, e é por isso que Luna te perdoou. E é por isso que... Marina parou corando. Por isso que eu me apaixonei por você. As palavras saíram antes que ela pudesse se censurar, e ambos ficaram em silêncio por um momento. Você se apaixonou por mim? Perguntou.
Henrique, suavemente. Desde a primeira reunião escolar, admitiu Marina. Você apareceu lá claramente fora da sua zona de conforto, mas determinado a estar presente para a Luna. E toda semana eu via você se transformando mais e mais no pai que ela merecia. Marina, e então eu te vi na ONG de joelhos, limpando o chão, e eu soube que estava perdida. Henrique estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dela. Eu também me apaixonei por você. Mesmo? Desde aquela primeira reunião. Você falava sobre Luna com tanto carinho, com tanto conhecimento sobre quem ela realmente é. E eu percebi que você não era apenas uma professora fazendo seu trabalho. Você genuinamente se importa com cada criança. Elas merecem. E você merece ser amada por isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, mãos conectadas sobre a mesa, processando as declarações que haviam feito. E agora? Perguntou Marina. Agora a gente vai devagar. Conhece um ao outro melhor. Vê onde isso leva. E Luna? Luna já nos deu sua bênção. Mateus vai surtar de felicidade. E Teresa... Henrique riu. Teresa vai querer te entrevistar antes de aprovar oficialmente. Posso lidar com isso. 6 meses depois, Henrique acordou no dia do aniversário de Luna, 12 anos, com aquela mistura de nervosismo e empolgação que havia se tornado familiar. Não era nervosismo sobre presentes ou festa, mas sobre o presente especial que havia planejado, pedidos de adoção oficiais para que Luna finalmente tivesse seu nome completo como Luna Santos Carvalho e Marina como sua nova madrasta. Marina havia aceitado se casar com ele no mês anterior, em uma proposta simples feita na praia de Copacabana, onde Luna e Mateus haviam ajudado a escrever "Casa comigo" na areia. A resposta de Marina havia sido um sim emocionado, seguido de abraços de Luna e Mateus que quase os derrubaram. A festa de aniversário acontecia no apartamento de Teresa, que havia insistido em cozinhar para todos. A sala pequena estava decorada com balões rosa e dourados, e a mesa estava cheia de comida caseira que cheirava melhor que qualquer restaurante caro. Estavam presentes Henrique, Mateus, Marina, Teresa, alguns colegas de escola de Luna, Joana da ONG e até mesmo o professor Carlos, que havia se tornado uma figura importante na vida de Luna. Antes dos presentes, disse Henrique, quando todos terminaram de cantar parabéns, eu quero falar uma coisa. Luna o olhou curiosa, sentada entre Mateus e Marina na mesa. Luna, há 1 ano, quando você me encontrou na rua, você me deu uma chance que eu não merecia. Você me deixou provar que eu podia ser o pai que você sempre mereceu ter. Pai. Luna começou, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Neste 1 ano, você me ensinou mais sobre amor, perdão, família e coragem do que eu aprendi em toda a minha vida. Você me mostrou que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor todos os dias. Henrique tirou um envelope do bolso. Por isso, meu presente para você hoje não é algo que você pode abrir. É algo que você pode escolher. Ele entregou o envelope para Luna, que o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia papéis oficiais de adoção. Se você quiser, disse Henrique, a voz embargada, eu gostaria de ser oficialmente seu pai, para sempre, legalmente, sem nenhuma dúvida. Luna olhou para os papéis, depois para Teresa, que assentiu encorajadoramente. Isso significa que você nunca mais pode ir embora? Perguntou Luna. Isso significa que mesmo se eu quiser ir embora, que eu não quero, eu não posso. Você vai ser minha filha na certidão de nascimento, no meu coração e perante a lei. Luna se levantou da cadeira e se jogou nos braços de Henrique. Sim, eu quero, eu sempre quis. Todos na sala aplaudiram, muitos com lágrimas nos olhos. E tem mais, disse Marina se levantando. Luna, quando eu me casar com seu pai no mês que vem, você quer ser minha dama de honra? Você quer mesmo me casar com a família?
Perguntou Luna, olhando para Marina com adoração. Eu quero me casar com vocês todos. Seu pai, você, Mateus, até a vovó Teresa, se ela quiser. Teresa riu. Eu aceito ser adotada por vocês também. A festa continuou até tarde, com Luna mostrando seus novos acordes de violão para todos, Mateus contando piadas que fazia Luna rir e os adultos conversando sobre planos para o futuro. Quando todos haviam ido embora e apenas a família nuclear ficara, Henrique, Luna, Mateus, Marina e Teresa, eles se sentaram na varanda pequena do apartamento, olhando as luzes de Copacabana. Pai, disse Luna encostada no ombro de Henrique, obrigada por ter me encontrado. Obrigado a você por ter me deixado encontrar você. Marina, disse Luna, virando para a futura madrasta, você vai ser uma mãe de verdade para mim? Se você quiser, eu vou ser tudo o que você precisar. Mãe, amiga, professora particular, parceira de conversas sobre meninos quando você crescer. Luna riu. Eu quero tudo isso. Mateus, que havia ficado quieto, de repente falou. Agora nós somos uma família completa de verdade. Somos sim, concordou Henrique. E vamos ser para sempre. 3 meses depois, na mesma igreja pequena em Copacabana, onde Teresa havia se casado, décadas atrás, Henrique e Marina trocaram votos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Luna foi dama de honra, Mateus foi pajem, e Teresa foi a mãe da família que entregou a noiva. Luna havia insistido em tocar violão durante a cerimônia, executando uma versão de Asa Branca que fez todos chorarem. Quando Marina e Henrique se beijaram após os votos, Luna e Mateus correram para abraçá-los, criando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente o que haviam se tornado, uma família verdadeira. Na festa no salão da igreja, enquanto dançavam, sua primeira dança como família casada, Marina sussurrou no ouvido de Henrique, você sabe que Luna vai querer irmãos? Henrique riu. E você, quer irmãos para eles? Quero tudo com você. Mais filhos, mais aventuras, mais anos de Luna nos ensinando sobre coragem e sobre amor. Principalmente sobre amor. 5 anos depois, Luna estava se formando no ensino médio como oradora da turma. Aos 17 anos, ela havia ganhado uma bolsa integral para estudar medicina na UFRJ. Tocava violão profissionalmente nos fins de semana e havia se tornado uma jovem mulher extraordinária que combinava a inteligência herdada de Henrique com a compaixão aprendida de Teresa e a determinação inspirada por Marina. No discurso de formatura, ela falou sobre família, sobre segundas chances, sobre como o amor pode aparecer quando menos esperamos e transformar tudo. Há 5 anos, disse ela do púlpito, procurando os olhos de Henrique na plateia, eu achava que família era apenas quem nasceu com você. Hoje eu sei que família é quem escolhe ficar com você todos os dias, quem limpa chão de ONG para você poder realizar seus sonhos. Quem te ensina que você merece ser amada e quem nunca desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesma. Ela pausou, olhando para sua família na primeira fileira. Henrique e Marina de mãos dadas, Mateus agora com 14 anos e quase da altura do pai, Teresa orgulhosa em sua cadeira de rodas e os gêmeos, Pedro e Ana, de 3 anos, nos colos dos pais. Família é amor que escolhe ficar. E eu escolho esta família todos os dias, para sempre. Quando Luna desceu do púlpito após o discurso, correu para os braços de Henrique, que a girou no ar como fazia quando ela era pequena. Estou orgulhoso de você, minha filha, disse ele. Estou orgulhosa de ser sua filha, ela respondeu. Marina se juntou ao abraço, seguida por Mateus, pelos gêmeos e finalmente por Teresa, que havia insistido em sair da cadeira de rodas para o abraço coletivo. Ali, no pátio da escola onde Luna havia estudado e sonhado, onde Marina havia ensinado e amado, onde tudo havia começado com uma criança perdida e um pai arrependido, eles eram exatamente o que sempre foram destinados a ser.
Uma família verdadeira, construída com amor, escolha e a coragem de acreditar em segundas chances. E quando Luna olhou para cima e viu uma borboleta amarela voando sobre eles, igual àquela que havia distraído quando era criança, ela soube que tudo havia acontecido, exatamente como deveria. O amor havia encontrado seu caminho de volta para casa.